que é iniciar a gravação. Esse evento, ele está sendo gravado, então quem não tiver vontade para ligar a câmera, pode participar sem a câmera, se vocês quiserem, mas eu preciso gravar esse evento por diferentes razões. Uma delas é porque ele vai ser disponibilizado no site do Agile Festival, assim que a gente terminar essa apresentação, assim que eu mandar o arquivo para eles, né? E ele também vai ser disponibilizado para vocês, depois numa plataforma que vocês já usaram para se inscrever, que eu vou dar mais detalhes daqui a pouquinho de como vai funcionar. Tem algumas outras coisas que eu vou colocar nessa plataforma também, eu acho que vocês vão achar bem interessante. Então, vamos lá. Só vou pedir de novo para quem está entrando agora, para colocar o microfone no mudo, em modo mudo, durante a apresentação, só para evitar barulho de fundo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem me interromper, a qualquer momento, fiquem à vontade. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é pelo chat, né? Pela janela de chat. Então escreve lá, coloca, né, levanta a mão lá, marca que você tem uma pergunta, um comentário, e com o maior prazer a gente para e responde a pergunta. Tá joia? Então, vamos lá, vocês estão vendo a apresentação aqui. Bom, como eu falei, essa apresentação faz parte do Festival Agile 20 Reflect Festival, que tem os seus patrocinadores. É um evento que está sendo organizado principalmente por voluntários, né? Então, é um evento que até está recebendo doações e tudo mais. Aqui tem o site, tem os links para quem quiser fazer doação, para quem quiser saber um pouco mais de como a organização funciona. E uma mensagem que eu preciso passar para vocês é a seguinte: esse evento ele está seguindo, ele tem um código de conduta, né? Então, a gente quer que o evento todo seja um sucesso, e para isso a gente precisa tratar todos os comentários com bastante respeito, para que não tenha nenhum problema. Então, só vamos fazer o que a gente puder para respeitar esse código de conduta, e mais uma vez, como eu falei, esse evento está sendo gravado. Quem quiser manter a câmera desligada, por qualquer razão, pode ficar à vontade. Eu prefiro a câmera aberta, porque é mais interessante conversar com pessoas que em vez de ver o nome, simplesmente falar na frente de um monte de nomes aqui, eu prefiro realmente ver as pessoas, mas fiquem à vontade. Verônica, olha lá, ligou a câmera, mas fiquem à vontade se vocês não quiserem, tá bom? Não tem obrigação, não. Suzano, olá, obrigado por ligar a câmera também. Boa tarde. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alcides Santo Pietro. Eu tenho uma empresa de treinamentos em gestão de projetos, Santo Pietro Project Management, que é focada mais no mercado norte-americano. Então, o material que a gente desenvolve tem muito material em inglês. A gente está começando a fazer um pouco de conteúdo em francês também, até porque eu estou aqui no Canadá agora, né? Eu vivo aqui no Canadá há 13 anos. Então, aqui a gente, na verdade, é um local bilíngue, né? Para aqueles que não conhecem, aqui em Montreal, na região de Montreal, se fala francês e inglês. Então, tem bastante material em inglês, mas começando a fazer alguma coisa em francês também, alguns conteúdos em francês. Bom, também sou professor em uma universidade aqui, Universidade do Quebec, à Trois-Rivières, e eu sou representante, eu tenho um título no PMI Montreal, no capítulo do PMI de Montreal, que se chama PMI Montreal Discipline Agile Chapter Champion. Então, eu sou a pessoa que faz a promoção desse assunto chamado Discipline Agile aqui na comunidade de Montreal. Tá? É um capítulo grande do PMI, para quem não conhece, esse capítulo tem mais de 5 mil membros, é um dos maiores capítulos do mundo, na verdade, né? Bom, eu tenho 20 anos de experiência em gestão de projetos, trabalho com treinamento há bastante tempo também, em diferentes áreas, diferentes setores, TI, engenharia, aviação, entre outros. Trabalhei com projetos em mais de 10 países diferentes, fui vice-presidente de operações da Swissport, para quem não conhece essa empresa, é uma empresa muito interessante na área de aviação. Sou membro do PMI há 18 anos, também trabalhei como mentor e fui membro do conselho do PMI Montreal também entre 2018 e 2020. Dá uma olhadinha, tem 2 meses. Deixa eu só... Isso. Então, sou engenheiro formado na USP. Na verdade, o Daniel, que está aqui na audiência também, estudou comigo, colou bastante de mim. Daniel,
pelo que eu me lembre. Sem, Brincadeira. sem você, eu não teria me formado, Alcides. Isso é 100% verdade. 100% verdade, né? Eu conheço o Daniel um pouquinho para saber quando ele está falando a verdade ou quando ele não está falando a verdade. Bom, é isso aí. Prazer em revê-lo, Daniel. Olha lá, para quem ainda não está conectado comigo no LinkedIn, aqui está um QR Code, né? É só apontar o celular ali nesse código aí, vocês vão direto para a minha página do LinkedIn. Vai ser um prazer fazer parte da rede profissional de vocês no LinkedIn, se a gente ainda não está conectado. E a foto que eu coloco aqui, normalmente, é uma foto mais descontraída, não é uma foto daquelas profissionais, né? Por quê? Porque eu acho que, antes de mais nada, é importante dizer que eu sou um ser humano também, como vocês, a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo mundo com o mesmo objetivo, a gente quer dizer, eu quero compartilhar informações com vocês, aprender com vocês também, antes de ser um profissional que tem toda uma experiência, e sou também um ser humano que tem família, um cachorro e tudo mais, né? Então é isso aí. Bom, a minha empresa, Santo Pietro Project Management, treinamento, a gente tem uma pequena equipe, o que a gente oferece são treinamentos em gestão de projetos ágil, curso preparatório para certificação e mentoria também. Então, para quem quer saber um pouco mais do que a gente faz, o site está aí, é santopietro.ca, o CA é do Canadá, né? Então, fica a informação aí. Mas eu não quero mais falar de mim ou da minha empresa, quero falar de tendências de gestão ágil aqui. Então, antes de começar a falar disso, se vocês quiserem colocar no chat um pouquinho qual a opinião de vocês, de alguma tendência que vocês acham que realmente vocês estão vendo para esse ano na gestão, no assunto de gestão de projetos ou gestão ágil. Se vocês quiserem escrever uma palavra ou duas aqui no chat, vai ser ótimo. Para eu poder saber um pouco o que vocês estão pensando sobre esse assunto. Né? O que vocês estão vendo como tendência na gestão de projetos, ou na gestão ágil de projetos para esse ano. Né? Então, a Suzana escreveu aqui, eficiência operacional. Interessante você falar de operação, Suzana. Eu vou ter um slide aqui que vai falar de operação, bem interessante, porque realmente uma tendência que a gente está vendo é que projeto e operação tá começando a se misturar. Está começando a ficar uma coisa, não uma coisa só, mas está começando a se conversar cada vez mais, né? O que não acontecia no passado. Aí, aqui a Julie falou mudança. Sim, mudança. Eu acho que mudança é a única constante que a gente tem esse ano, realmente um ano de bastante mudança. Camila, redução de custos, objetividade. Eu diria que redução de custo é uma coisa que sempre a gente tem isso acontecendo em diferentes setores da economia, diferentes momentos, mas objetividade, eu gostei dessa palavra. Não é hora mais da gente perder tempo com coisas que não merecem o nosso tempo, né? Temos que ser objetivos na vida profissional e na vida pessoal também. Então vamos lá, se vocês quiserem continuar escrevendo algumas frases aqui enquanto eu avanço nos slides, vai ser ótimo. Enquanto isso, eu vou passar eu tenho para vocês hoje 5 tendências que eu quero explorar com vocês, compartilhar com vocês, e no final tem algumas, não são mais do que dicas, né? O que eu acho que um profissional que está na área de gestão de projetos, na área de gestão ágil de projetos, deve fazer para ficar realmente alinhado com essas tendências e ter sucesso em 2021, e não só em 2021, mas na sua carreira. Então é isso que a gente vai ver hoje. Rodrigo diz, mudança de mindset, foco menos em cronograma e muito mais em valor para clientes. Adorei a frase, Rodrigo, obrigado. Vocês vão ver que tem um slide aqui também, bem alinhado com isso que você acabou de escrever. A Verônica, responder ao mercado, cliente de forma mais rápida. Ok, mais rapidez. Então, isso também realmente é uma coisa que a gente está vendo. E o tema ágil tem a ver com a velocidade de entrega também, como a gente vai ver aqui. Eu não sei quantos de vocês trabalham com projetos ágeis, né? Se vocês quiserem colocar também falar, eu trabalho com um projeto ágil, eu sou Scrum Master, eu estou estudando, eu estou pensando em trabalhar, podem escrever, fiquem à vontade, vai me dar uma ideia melhor de como que eu vou conduzir a apresentação. Se de repente eu falar muito jargão ágil e vocês não gostarem, levanta a mão e pede para explicar, eu vou fazer isso com o maior prazer. Bom, vamos lá. Tendência número 1. Então, são 5 que eu vou apresentar.
Número 1, nós agora podemos trabalhar de qualquer lugar. Então, por que que isso é uma tendência? Porque isso não acontecia antes. Eu tenho uma colega, uma amiga, na verdade, que trabalha em um banco aqui, o Banco Nacional do Canadá, né? E ela falou o seguinte para mim, ela falou que o ano passado, o ano retrasado, na verdade, 2019, até 2019, todos os funcionários tinham autorização para trabalhar até um dia por semana de casa, desde que aquele dia não fosse nem segunda-feira nem sexta-feira. Então existia o que eles chamavam de flexibilidade, né, para trabalhar de casa. E agora, no ano passado, isso inverteu. Agora os funcionários não podem trabalhar mais do que um dia por semana no escritório, né? Então a gente vê que realmente por causa da pandemia, por causa de tudo isso que está acontecendo, isso mudou e isso agora é uma tendência. O que significa trabalhar de qualquer lugar, né? Todos os papéis que a gente vê em um projeto, como gerentes de projetos, Scrum Masters, desenvolvedores, Product Owners, todos esses papéis agora podem ser feitos de qualquer lugar do mundo. É isso que a gente viu. Não só o papel dos desenvolvedores, não só os gerentes de projeto, mas todos os papéis são agora, podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? E isso não é só possível agora, mas por que é uma tendência? Porque todo mundo quer fazer isso agora. Todos os funcionários gostaram da ideia de trabalhar de casa e as empresas também gostaram dessa ideia, por diferentes razões, né? Tem redução de custo, alguns não, a Suzana está falando que não. Algumas pessoas não gostam de trabalhar de casa. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma opinião um pouco... desculpa, um pouco dividida com relação a isso, porque trabalhar de casa, o que as pessoas gostam no trabalho de casa é essa flexibilidade de horário, é essa disponibilidade para poder ter flexibilidade, né, poder fazer outras coisas e tudo mais. Suzana está dizendo, sem disciplina. Requer disciplina, realmente, mas tem algumas consequências. Tem algumas consequências que não são necessariamente positivas. Então vamos ver isso agora um pouco mais. Antes de falar dessas consequências, quando eu falo que as empresas gostaram da ideia, é porque as empresas perceberam que não é tão problemático deixar os funcionários trabalhando em casa, em termos de confidencialidade de informação, ferramentas que eles precisam usar. E ainda mais, tem uma redução de custo. A gente falou de redução de custo aqui. Quem falou isso? A Camila falou redução de custo. A empresa que tem os funcionários trabalhando de casa tem uma redução de custo muito grande com funcionário, com todo o espaço no escritório e tudo mais. Eu estou falando mais de empresas mais corporativas, de serviços. Claro que tem alguns setores da economia que não tem como trabalhar de casa, né? O setor da saúde, construção e muitos outros, né? Então, eu estou falando de uma forma geral, no mundo de gestão de projetos, a gente está vendo que isso está acontecendo. As consequências. Bom, o mercado imobiliário está sofrendo consequências com isso, as empresas não estão renovando os contratos de locação, elas estão procurando agora espaços menores, porque elas não precisam de tanto espaço. Isso está tendo um movimento muito grande no mercado imobiliário e a gente vai ver ainda mais isso acontecendo a médio e longo prazo, né? Então vai ter uma mudança muito grande no que vai acontecer aí nesse setor. Autogestão e disciplina, aqui a palavra que a Suzana utilizou, né? Disciplina. Isso requer uma autogestão e uma disciplina que às vezes a gente não tinha antes, tem que aprender, né, a ter isso. E uma das consequências são problemas de saúde. E a gente tem visto isso, não só problemas de saúde físico, mas problemas de saúde mental também. Então a gente tem visto muita questão da postura, quem fica muito tempo no computador, na frente do computador, em casa às vezes não tem uma configuração ideal para isso. Problemas de saúde em relação a não ter os colegas de trabalho, não ter a interação física, a interação pessoal com outros seres humanos, né? Isso tem um impacto na nossa saúde mental. E a gente tem visto, está vendo isso, que com a prolongação até dessa pandemia e tudo mais, tem muitos meses agora, desde quando a gente começou, quase um ano talvez, dependendo do lugar, quase um ano já que a gente está talvez trabalhando de casa, né? Então, é um tempo muito longo para estar sem contato humano como a gente tinha antes. Então, problemas de saúde mental estão acontecendo também, a gente tem visto isso. Bom, então o que isso traz para a gente como profissionais de gestão de projetos, né? A necessidade de aprender novas formas de interagir com a nossa equipe, com o nosso cliente, com os nossos funcionários, com os nossos colegas. Novas formas de interagir quer dizer o quê? Como é que a gente faz uma reunião de planejamento agora? Como é que a gente faz um brainstorming agora?
né? Como é que a gente faz uma retrospectiva, né? Quando a gente fala do método Scrum, tem a reunião de retrospectiva, aquela reunião onde a gente senta para discutir o que a gente pode melhorar no projeto. Como é que a gente faz uma reunião retrospectiva agora, sendo que cada um está trabalhando da sua casa? Como é que a gente negocia um contrato? Como é que a gente negocia uma mudança de prazo no projeto? Tudo isso requer novas formas de interagir e que a gente precisa aprender. E a gente tem visto agora também muitas ferramentas online de colaboração aparecendo, exatamente para suprir essa necessidade de que a gente tem que interagir de uma forma diferente. Então essas são algumas consequências dessa tendência, primeira tendência, que é realmente o fato de que agora a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Tendência número 2 que eu queria apresentar para vocês é o fato de que as abordagens ágeis de gestão de projetos não são sempre as melhores, mas são mais versáteis do que a gente pensa. Então vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, a moda ágil, existe uma moda ágil, né? Quer dizer, todo mundo agora está falando de ágil. Então, antes a gente tinha o PMI, tinha o guia PMBOK, tinha o Prince2 e PMA, e algumas outras referências de metodologias mais preditivas. Agora, todo mundo está falando de Scrum, Lean, Kanban, Safe, Nexus e outras siglas, outros nomes aí. Então, tem uma moda, está na moda falar de agilidade. E o gerente do projeto, que era um papel importante antes, agora a gente tem outros papéis. A gente tem o Scrum Master, a gente tem o Product Owner, que o Product Owner não é equivalente ao gerente de projeto, mas eu só estou dizendo que são dois papéis que agora têm uma importância maior do que tiveram antes. Tem até um sex appeal de falar, né? O Product Owner agora, pô, eu sou Product Owner, eu trabalho com Product Owner, né? Tem até um appeal que não tinha antes, né? Então a gente está vendo isso acontecer. Então, isso é uma moda, só que a gente tem que tomar cuidado. Isso não quer dizer que esses métodos ágeis estão substituindo os preditivos, ou que eles são melhores. Isso não quer dizer que a gente está melhorando agora, adotando coisas novas com métodos ágeis. Isso simplesmente quer dizer que existe agora uma consciência maior dos benefícios que uma metodologia ágil traz para determinados tipos de projeto. Então, para quem estudou, né, metodologia ágil, no começo, quando a gente estuda para uma certificação, a gente tem essas duas categorias de projetos, né, para projetos que geram um trabalho tangível, uma coisa que a gente vê no final, por exemplo, vamos construir uma ponte, né? Esses projetos são é mais interessante usar um método preditivo para esses projetos. E a gente tem outro tipo de projeto, que são aqueles que geram um trabalho envolvendo conhecimento. Em inglês a gente chama de knowledge work. Para esse tipo de projeto, e aí a gente fala de desenvolvimento de TI, pesquisa e desenvolvimento, inovação e outras áreas, esses projetos se beneficiam muito bem da metodologia ágil. Então, não caiam nessa armadilha em que quando as pessoas falam que os métodos ágeis são melhores que os preditivos. Eles são melhores para determinados tipos de projetos, mas não para todos os tipos de projeto. Então tem uma nuance aí que precisa prestar atenção. E essa é uma tendência que a gente está vendo. A gente está vendo realmente essa moda acontecer. Agora, o que a gente também está vendo é que os métodos ágeis são mais versáteis do que a gente pensa. Então, a gente sempre viu a agilidade entrando ou sendo aplicada em TI, desenvolvimento de software e tudo mais. Agora a gente está vendo isso sendo aplicado em muito mais áreas. Então a gente tem dois casos aqui que eu menciono, o caso Swissport, que eu até tenho uma apresentação, eu fiz ontem até uma apresentação sobre o caso Swissport. Quem quiser saber um pouco mais, me fala offline, eu posso falar um pouco mais desse caso. O caso Panera também, que é um caso de implantação de disciplina Agile numa rede de padarias americanas, né? Então, são dois casos em que a gente vê a implantação de métodos ágeis em indústrias que não têm absolutamente nada a ver com TI. Aqui o Daniel está perguntando, auxílios de modelo híbrido, o que é? Tem 1 ou 2 slides sobre o modelo híbrido daqui a pouquinho, Daniel. Então, a gente vai ver isso daqui a alguns slides. Obrigado pela pergunta, um tema super relevante também. Aqui tem uma figurinha que é um artigo que eu vou depois passar para vocês, que fala um pouco, expande um pouco sobre esse assunto aqui. Mas a gente está vendo a metodologia ágil ser usada em muitos outros setores. Quando que a gente pode usar ágil? Bom,
quando a gente está falando de um projeto novo, que nunca foi feito antes, quando é um projeto de exploração, tem muita descoberta, um alto nível de complexidade, necessidade de se adaptar com base em feedback, precisa de resultados rápidos, aqui alguém falou de resultado rápido aqui também, e quando a gente está com uma baixa maturidade em gestão de projetos, em metodologia de gestão de projetos. Esse é um cenário onde se a gente vê esse contexto com esses fatores presentes no meio ambiente onde a gente se encontra, uma metodologia ágil pode se aplicar muito bem. Agora, a pergunta é só TI que tem essas características aqui? Eu acho que a resposta é muito clara. A gente vê essas características, alto nível de complexidade, muita exploração, necessidade de se adaptar com base em feedback, precisa de resultados rápidos. Não é só TI que tem essas características. Muitos outros setores compartilham essas características. Então, por isso que a metodologia ágil, as metodologias ágeis podem ser aplicadas em muitos outros setores. E isso é uma tendência. Essa é a segunda parte daquela tendência lá que eu comentei com vocês. Ágil não é necessariamente melhor do que um método preditivo, depende da situação, mas, e além disso, as metodologias ágeis podem ser usadas para muitos outros setores, outros que além de TI, né? Então, até uma frase que eu coloco aqui, você trabalha com serviços de uma forma geral, então cedo ou tarde você lidará com métodos ágeis. Então você vai ver a agilidade acontecendo no seu meio de trabalho, cedo ou tarde, se você está trabalhando com serviço, porque tem uma ligação muito grande entre os objetivos, né, os benefícios de uma metodologia ágil e projetos lidando com serviços. Bom, tendência número 3. Gerenciamento de projetos está se tornando mais do que gerenciar projetos. O que quer dizer essa frase meio esquisita, né? A gente sempre estudou, quando a gente estudou pelo PMI, PMBOK, que projeto e operação são duas coisas diferentes que não se misturam. Projeto é aquela iniciativa que tem começo, meio e fim, né? Uma vez que a gente termina o projeto, a equipe se desmonta e a gente passa para outro projeto. A operação é aquela coisa contínua, né? E projetos existem para melhorar as operações. Então, se a gente tem uma linha de produção, por exemplo, que tem um determinado desempenho, e a gente quer melhorar aquele desempenho, passar de um nível A para um nível B, a gente vai fazer um projeto para passar de A a B. Mas quando o desempenho chega em B, o projeto acaba, mas as operações continuam. Então tem essa dicotomia entre operações e projetos que a gente sempre viu. Agora, essas duas palavras estão trabalhando juntas. Acho que alguém até escreveu alguma coisa relacionada a isso aqui. Operacional, eficiência operacional, a Suzana, né? Exatamente. Então, agora a gente vai ver como é que a operação se encontra com o projeto. Pensem nas técnicas tradicionais de gestão de projetos: planejamento, cronograma, controle de orçamento, monitoramento, gestão de recursos. Tudo isso a gente vê no mundo de projetos. A gente estuda isso quando a gente estuda a gestão de projetos. Agora, se você parar para pensar, tudo isso existe também nas operações. A gente planeja operações, a gente tem cronograma nas operações, a gente tem orçamento, a gente tem recursos limitados que a gente precisa gerenciar, a gente precisa monitorar as operações. Então, como é que a gente fechou os olhos, né, todo esse tempo para falar, não, essas técnicas só se aplicam para a gestão de projetos? Não é bem a história. Então a gente está percebendo isso agora. Mais do que isso, essas técnicas que a gente vê ágeis, né, Kanban, backlog de produto, roadmaps, valor agregado, iterações, alguns conceitos aqui, outros que a gente vê, por exemplo, quando a gente estuda para a certificação PMI-ACP, a gente vai estudar Ishikawa, Kaizen, PDCA. Isso não é da agilidade não é na agilidade que nasceu, e não é em TI que todas essas técnicas nasceram também. Elas nasceram na indústria de operações, da manufatura automobilística no Japão. Então vem muita coisa das operações estão indo para projeto. E agora o que a gente está vendo é que todas essas técnicas aqui e muitas outras a gente pode usar em projetos e em operações. E o que a gente está vendo também é que algumas técnicas que a gente costumava usar só no mundo de projetos, agora a gente está vendo elas serem aplicadas em vendas, marketing, suporte ao cliente, finanças e outras áreas. Faltou uma cedilha aqui. E quando a gente estuda, por exemplo, disciplina Agile, a gente vê isso muito claramente. Tem muitas técnicas lá naquela caixa de ferramentas que se aplicam para outras áreas que estão em volta do projeto. Quando a gente estuda DevOps,
também é a mesma coisa, a gente tem operações e projetos falando, se comunicando todo o tempo. Então essa é uma tendência realmente. Projeto e operações tá começando a se misturar mais do que nunca. E agora o que a gente está vendo é que gerenciar projetos se torna, não é mais gerenciar projetos, a gente tem que entregar valor ao negócio, né? Seja ele de que forma for, na forma de projeto, na forma de produto, gestão de operações e tudo mais. A Julie pergunta, parece que isso mudou no PMBOK 7. Exatamente, mas não exatamente isso, quer dizer, não exatamente como eu coloquei aqui, mas o PMBOK 7 realmente tem, trabalha agora por processos de uma forma diferente, ele está estruturado de uma forma muito diferente, é uma mudança muito radical da versão 6 que a gente tem hoje para a versão 7 que está para sair, é uma mudança muito radical, talvez a mais radical que a gente já viu de todas as versões do PMBOK que está acontecendo agora, exatamente para seguir essa linha, Julie. Então, realmente. Até a prova do PMP, que eu vou comentar daqui a pouquinho, ela está agora também envolvendo 50% das questões são sobre temas ágeis, né? Então, na prova do PMP também a gente está vendo isso se refletir. Tendência número 4, modelos híbridos. Quem falou de híbrido? Daniel, acho que foi o que falou dos modelos híbridos, exatamente. O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente passou muito rápido do modelo preditivo para o modelo ágil. Então, os métodos preditivos estavam lá e agora essa moda dos métodos ágeis chegou e chegou com tudo. Chegou com tudo e a gente viu movimentos onde empresas falaram, a gente precisa implantar métodos ágeis aqui, sem saber direito como, porquê, quando. A gente precisa implantar uma metodologia ágil, porque eu estou ouvindo falar tanto disso que a gente precisa também fazer parte dessa festa, né? Só que a gente foi muito rápido, rápido demais, né? Então o que a gente percebeu é que, bom, o modelo preditivo não está funcionando, então a gente precisa mudar, precisa de um modelo diferente, né? Mudança, alguém falou mudança, a Julie falou mudança, né? A gente precisa de uma coisa diferente. Então ágil é a solução, né? Então vamos adotar ágil. Aí a gente chega à conclusão de que ágil também não resolve o problema. E aí a gente fala, bom, como é que a gente pode chegar num acordo aqui? Através de métodos híbridos. Então é isso que a gente está vendo agora com os métodos híbridos. Os métodos híbridos vão pegar técnicas ou referências dos modelos preditivos, técnicas e referências dos modelos ágeis, e a gente vai escolher o que interessa para a gente para criar o nosso método híbrido. Eu falo criar o método híbrido porque existem métodos híbridos conhecidos, que está aqui um método híbrido, tem as suas técnicas, as suas práticas, mas a gente pode criar o nosso também. Por que a gente pode criar o nosso também? Porque parte dessa tendência o fato, está ligada com essa frase que a gente quer ter opção. As empresas estão percebendo, os profissionais, que a gente não tem mais. Eu não quero seguir à risca uma metodologia se eu não concordo com 100% do que está lá. Eu quero ter a opção de falar, algumas técnicas dessa metodologia me interessam, mas outras não me interessam. Eu não quero adotar tudo. E eu quero poder ter a liberdade de pegar um pouco de técnica preditiva, um pouco de técnica ágil, do Scrum, eu quero usar Kanban também, eu quero usar uma técnica do Discipline Agile. Eu vou combinar isso de uma maneira que faz sentido para mim. Então, as pessoas estão indo nessa direção. Duas frases que eu acho que são fortes aqui. Uma do PMI, que eu não quis traduzir, porque eu acho que não se traduz bem, mas o PMI tem falado from frameworks to whatever works. Então, eles não estão mais falando eu quero te impor um framework. Não, eu vou te dar opções e você escolhe o que funcionar para você e você adota. Isso quer dizer que agora virou realmente uma coisa desestruturada, que ninguém mais controla nada, sem governança. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso, e isso é um perigo se você entrar nessa linha de pensamento. Não é isso. É simplesmente você ter o poder, a opção de escolher o que te interessa. Outra frase aqui, choose your wow. Wow aqui é uma abreviação, né, que quer dizer way of working. Então, escolha a sua forma de trabalhar. Discipline Agile. Então, Discipline Agile, tem até esse livro aqui, para quem é membro do PMI, vocês podem baixar esse livro gratuitamente, né, pelo site do PMI. Eu recomendo bastante dar uma olhada nesse livro. O Discipline Agile não é um framework, ele é uma caixa de ferramentas. Então, um livro, eu até tenho um livro aqui, ele é um livro enorme, tem 500 e poucas páginas, eu acho,
cheio de ferramentas, cheio de técnicas lá dentro, mas ele não te impõe nada. Ele é uma caixa de ferramentas e fala, bom, eu te explico como escolher as ferramentas, mas é você que vai escolher quais que te interessam para o seu projeto, para o seu contexto. Então, a gente tem falado agora de métodos agnósticos. Né? Agnósticos são aqueles métodos em que você não adota nenhum jargão de uma metodologia ou de outra, você não adota nenhum termo específico, você adota, você tem alguns princípios, alguns conceitos, e você aplica aquilo da forma como você quiser. A tendência agora é de personalizar métodos e usar caixa de ferramentas em vez de frameworks definidos, né? Então essa é a tendência agora, né? De sermos híbridos, né? Da gente escolher o melhor de cada mundo para o que funciona para a gente. Então essa é uma tendência. Então, assim, a frase que eu tenho para vocês, a recomendação é a seguinte: se vocês ficarem muito não limitados, mas focando demais em uma metodologia ou outra, vocês passam um pouco, você fica um pouco de fora dessa forma de pensar híbrida. Então, vocês vão ver daqui a pouco, tem um slide para falar do que vocês podem fazer em 2021 na carreira de vocês, e uma das coisas é realmente ter essa abertura de espírito, né? A gente falou de mindset aqui, alguém mencionou mindset no começo. Mudança de mindset, o Rodrigo. Exatamente, tem que ter esse mindset, né, esse estado de espírito, né, mais aberto, onde você pode conhecer outras metodologias. Então, se você é um especialista em uma metodologia assim, pura, eu recomendaria você abrir os olhos para outras, para de repente ter opções. Então, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Tendência número 5, certificações. Novas certificações aparecem a cada dia, que é uma consequência das 4 primeiras tendências que eu acabei de mencionar. Então, o PMP agora, alguém perguntou do PMP, perguntaram do PMBOK e eu fiz a referência ao PMP. O PMP foi reformulado agora, 50% da certificação agora é ágil. O PMACP agora, que é uma certificação ágil do PMI, tem um novo posicionamento dentro do que eles chamam de Journey to Business Agility. Está aqui, na verdade, tem um diagramazinho no próximo slide também. A gente tem a série SAFe, Now, que está ganhando bastante espaço nas corporações, que é o Scrum em modo escalável, né, em escala. E a gente está vendo agora microcredenciais, como essa em azul aqui, que chama Agile Hybrid Project Pro. Então, é uma microcredencial que requer um investimento que não é muito grande, um estudo que não é muito grande, tem um curso preparatório que é pequeno, que é com aulas gravadas e tudo mais, você faz um exame que não é tão complicado como o exame do PMP, e você recebe uma microcredencial. Então você aprende boas práticas, as melhores práticas ágeis e híbridas, né? Nesse caso aqui é uma credencial híbrida. Então, para quem está interessado nos métodos híbridos, é uma credencial interessante. Agora, o que acontece? Novas certificações aparecem a cada dia e outras vão aparecer. Então aqui em cima a gente tem algumas do PMI, a gente tem o Journey to Business Agility, que eu mostrei aqui, a série SAFe aqui embaixo, as certificações do Scrum Alliance aqui, no Certified Scrum Master, por exemplo, e outras. E a gente vai ver outras. Qual que é a chave para a gente agora? A chave é a gente saber qual escolher, qual que faz sentido para a carreira de cada um, dependendo do momento que você está na sua carreira, dependendo dos objetivos que você tem. Então essa é a chave, porque muitas certificações estão aí no mercado, algumas são caras, a série SAFe, por exemplo, ela é talvez uma das mais caras, ou que exige mais investimento de tempo, de energia, de dinheiro, mas se você entrar nesse mundo, tem que ter um sentido para você, né? Senão você está perdendo, né, energia, investindo energia em uma coisa que não está muito alinhada com os seus objetivos. Então a chave é saber o que interessa, dependendo dos seus objetivos de carreira. Então é isso. Então eu acabei de apresentar para vocês 5 tendências. O que eu quero falar para vocês agora é o seguinte: qual que é o plano de ação de vocês, né? Então a gente tem essas tendências, tem coisas acontecendo, muita mudança, algumas maiores do que a gente consegue acompanhar. Qual que é a chave agora para a gente ter sucesso nesse mundo todo, né? Então qual que é o seu plano de ação? Eu coloquei aqui algumas recomendações. Primeiro, aprenda a trabalhar remotamente de forma eficiente. Isso não quer dizer que você sabe simplesmente colocar o seu Zoom em mudo ou tirar do mudo antes de falar.
Isso não é o que eu quero dizer como trabalhar remotamente de forma eficiente. É muito mais do que isso. É você saber como lidar com as equipes de forma remota. É você saber como fazer reuniões eficazes de forma remota. É saber como você lida com a motivação dos funcionários de forma remota. É saber como você conversa com um funcionário que está tendo um daqueles problemas que a gente comentou lá. De repente ele tem um funcionário que está deprimido da sua equipe por causa do confinamento, por qualquer razão. Você, como líder do projeto, tem que saber lidar com isso agora. Então aprenda como trabalhar remotamente de forma eficiente. Todos esses aspectos do trabalho remoto a gente está só começando a aprender a trabalhar nesse modo. Tem muito mais coisa muito mais habilidades que vão se desenvolver nesse mundo. Então, fiquem de olho aberto para aprender como trabalhar de forma remota. Aprenda novas ferramentas online. Então, antes, gerenciamento de projetos, muita gente vem para mim perguntar o que eu preciso saber, Microsoft Project. Sim, Microsoft Project, mas tem um mundo de coisas lá fora. Microsoft Project já, sabe, mostra a base. E por mais que muitos softwares, os princípios de uso sejam similares ao Microsoft Project, está na hora de a gente aprender muito mais ferramentas online. E eu vou dar para vocês uma lista de ferramentas online que vocês podem explorar com links para cada um deles. Tem umas 20 ou 25 que eu acho que vocês vão gostar. Aprenda diferentes métodos de gestão de projetos. Aquilo que eu falei, se vocês estão muito focados num método só, por exemplo, o Scrum, aprenda outros. Né? Vocês não precisam ser especialistas em tudo, mas aprendam outros. Né? Aprenda um pouquinho sobre outros métodos. Pesquise casos de implantação de diferentes metodologias. Eu dei 2 exemplos aqui, o Panera e o Swissport. Eu vou dar também referência para vocês lerem um pouco mais sobre esses casos. Como é que outras empresas estão implantando isso? Né? Vamos aprender com outras empresas, com quem já fez. Entenda as certificações existentes e quais fazem sentido para você, exatamente para vocês direcionarem a carreira de vocês de forma correta. Tenha os parceiros corretos. Então, isso não é a gente está muito mais no modo de colaboração do que de competição nesse sentido. Quer dizer, tem mentores, treinamentos, comunidades de prática, para vocês poderem acompanhar o que está acontecendo e para que vocês tenham recebam experiência de quem já passou pela situação, né, que podem guiar vocês ou receber o treinamento correto. Então, tenha os parceiros corretos nessa jornada. E esteja pronto para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mas isso quer dizer virtualmente. Não é para dizer que vocês têm que estar prontos para ir para qualquer país. Virtualmente. O que significa isso? Tem um ponto muito importante nessa ação número 7 aqui, que é a questão cultural. Quando a gente trabalha para empresas que... Agora, eu posso fornecer serviço para qualquer empresa no mundo, tecnicamente. Qualquer pessoa pode fornecer um serviço profissional, como consultor, ou como Product Owner, ou desenvolvedor, ou Scrum Master, para qualquer empresa do mundo. Agora, você trabalhar com uma empresa brasileira, né, assumindo que todo mundo aqui no grupo, não todo mundo que está no grupo, eu sei que pelo menos tem, eu não estou no Brasil, né, o Daniel também não está no Brasil, que eu sei, mas se as outras pessoas estão todas no Brasil, se a gente está trabalhando com empresa brasileira, a gente conhece a cultura. Né? Agora, eu trabalhei, por exemplo, a última empresa grande para a qual eu trabalhei foi a Swissport. É uma empresa suíça. Trabalhar numa cultura suíça é diferente de trabalhar numa cultura brasileira. Se você vai trabalhar numa cultura onde tem profissionais baseados na Ásia, é outra conversa. Tem uma pessoa com quem eu trabalho agora, que eu estou fazendo uma mentoria com ela, e ela tem uma equipe que está na Romênia, uma parte da equipe que está na China, ela está baseada em Nova York, e tem uma equipe lá local em Nova York. Então são culturas completamente diferentes. E essas culturas, a gente pode chegar a conclusões erradas sobre as pessoas, porque muitas vezes a gente julga a cultura dos outros baseado na referência que a gente tem. Então, quando eu falo esteja pronto para trabalhar em qualquer lugar do mundo, a questão cultural é muito importante, para você estar pronto para trabalhar, para estar exposto a esses outros contextos. Algumas referências para vocês, alguns softwares, alguns nomes aqui na esquerda, se vocês nunca ouviram falar nesses nomes aqui, levanta a bandeirinha aí, porque são ferramentas online muito poderosas, muito importantes, muito populares, uma popularidade muito grande, e que se vocês nunca ouviram falar,
está na hora de pesquisar um pouquinho, tá? Panera é aquele caso do Discipline Agile que eu falei. Isso aqui é só uma referência para. Eu acho essa foto fantástica, eu uso ela nos meus treinamentos para falar de mentoria, de treinamento, coaching, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E esse livro é fantástico, é fenomenal, The Culture Map, Erin Meyer. Esse autor, esse livro aqui é simplesmente uma referência para quem quer entender um pouco como funciona a questão cultural em diferentes lugares do mundo. Eu recomendo fortemente esse livro para vocês. Tá bom? Bom, antes de passar as questões, agora a gente tem alguns minutinhos, eu quero deixar um espaço para vocês fazerem questões. Então, a Verônica compartilha aqui, ela conhece o livro também, maravilhoso esse livro, ele é ótimo. Antes de passar as questões, eu quero falar duas coisinhas para vocês. Uma, vocês agora têm acesso ao seguinte material online. Quando vocês fizerem a inscrição para esse evento, vocês entraram numa plataforma que, não sei se vocês perceberam ou não, mas é uma plataforma que chama Thinkific. E vocês não viram nada lá dentro, porque não tinha nada. Agora, depois do evento aqui, depois dessa apresentação, o espaço vai estar liberado para vocês vão ter a gravação dessa apresentação, não imediatamente, porque vai demorar talvez algumas horas para processar o vídeo e tal, e fazer o upload, mas a gravação vai estar lá. Esse e-book das tendências ágeis, os links para os artigos que eu mencionei, a lista com as ferramentas online e algumas outras coisinhas mais também. Então eu vou liberar isso para vocês vão receber um e-mail também com todas as informações de como acessar, de como ter acesso a tudo isso, tá bom? Então esse é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, um dos presentinhos, né, para quem participou aqui. Outra coisa, eu quero falar desse treinamento que vai acontecer a semana que vem, e o timing, né, o momento dessa apresentação é perfeito, porque esse treinamento vai acontecer semana que vem. É um treinamento que chama 5-Day Agile Challenge. É um treinamento em inglês, mas para quem tiver interesse, são 5 dias, de terça a sábado. No Brasil vai ser de 2 da tarde às 3 da tarde, porque no horário daqui é meio-dia, da meio-dia a 1, né? Onde tem... A gente vai falar de diferentes técnicas, diferentes modalidades ágeis, e é um treinamento que normalmente custa $97, não é caro, mas com esse cupom aqui vocês vão ter $50 de desconto, então fica por 47. Isso está mais ou menos R$250. Então por R$250 vocês têm 5 dias de treinamento live, né, quer dizer, ao vivo, não é gravado, ao vivo, 1 hora por dia, e mesmo que vocês não tenham disponibilidade, cada sessão vai ser gravada também, vai ficar disponível para vocês depois, onde vocês podem aprender tudo isso aqui com muito mais detalhes, né? Então aqui está o programa dos 5 dias, Agile, Lean, Scrum, tendências, Kanban, e uma introdução à disciplina Agile e o Agile PMO. Então são 5 tópicos que vão estar nesse treinamento. Tem alguns bônus também, eu vou deixar vocês explorarem com um pouco mais de detalhe. Então se vocês quiserem esse treinamento, começa terça-feira, aproveitem para usar o cupom se vocês tiverem interesse para esse treinamento. Ele tá prometendo, tem um grupo interessante que vai participar. Qual o site? Bom, Daniel, para responder a sua pergunta, esse é o meu último slide. O QR Code está aí para vocês clicarem para irem para o site do Challenge. Vocês vão receber um e-mail também depois dessa apresentação com os detalhes, com o site, onde clicar, tudo mais. Vocês vão poder... E quando vocês entrarem nessa plataforma Thinkific, que eu falei para vocês, onde vocês vão ter todas as referências, também tem lá os detalhes todos para ter mais informações e se inscreverem. Então eu vou parar agora, esse é o meu último slide. Agora eu quero... a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo. Vocês estavam muito quietos, na verdade não é que vocês estavam quietos, eu não deixei ninguém falar. Agora vocês podem fazer perguntas, se alguém tiver pergunta pode escrever no chat, pode abrir o microfone, ou usar essas ferramentas do Zoom aí de levantar a mão, ou, enfim. Estamos agora aqui para compartilhar e responder perguntas. Vou tomar um pouquinho de água. Daniel. Cids, muito legal essa palestra, muita coisa útil, muita coisa que eu aprendi. Eu queria fazer uma pergunta que eu estava discutindo com um colega meu outro dia, e a gente teve uma longa discussão sobre isso. Nos programas que você faz, um PMO, um Program Management tem que fazer, quando você tem que balancear algumas características do projeto, o que é melhor? E a pergunta era assim, o que é melhor?
nesses delivery programs? Você ser rápido, eficiente ou preciso? E como é que você faz esse balanceamento? Eu posso dar uma resposta de advogado para você, Daniel? Eu vou dizer que depende, né? Porque ser rápido, alguém falou de rapidez aqui. Um método ágil, por exemplo, o que tem no princípio ágil é o seguinte: eu vou fazer uma lista, eu vou simplificar aqui, tá? A gente faz uma lista de tudo que tem que ser feito. A gente vai priorizar essa lista de acordo com o que entrega mais valor para o cliente ou para o negócio, e eu vou começar a trabalhar naqueles itens que entregam mais valor primeiro. Então, eu entrego esses primeiros itens, entrego, depois eu passo para os outros. Essa lista é dinâmica, ela pode, a prioridade pode mudar e tudo mais. O que é importante nessa metodologia ágil, ou eu diria em qualquer uma, é que a qualidade nunca é comprometida. Então, se você tem uma capacidade de entregar, por exemplo, vamos supor que tem uma lista com 100 itens, e a sua equipe tem capacidade de entregar 10 10 desses itens a cada mês, por exemplo, você não vai querer prometer 15, porque você não consegue entregar. Então, você vai prometer 10 e a equipe vai trabalhar em 10. Se, de repente, no final desse mês ela não conseguiu entregar os 10, ela entregou 8, é importante que esses 8 estejam com qualidade, mesmo que ela não entregou os 10. Então, isso ajuda talvez a responder um pouco a pergunta. Eu diria que em vez de forçar a barra para entregar 10 e fazer a coisa rápida, como prometida, é preferível entregar menos, mas garantir a qualidade. Mas eu diria que, de uma forma geral, vai depender também do contexto, do projeto, da situação. Às vezes a gente tem projetos em que a data de entrega ela não pode ser negociada, tem um evento acontecendo, então tem que acontecer naquele dia, né? Então tem os trade-offs, né? Tem as decisões que você tem que tomar ali, porque tem que entregar naquele prazo. Mas eu não sei se eu estou respondendo um pouco ou colocando alguns elementos. Tá. Faz sentido. A pergunta é bem ampla, mas faz bastante sentido o que você disse. Obrigado, Cid. Tá ótimo. Mais perguntas? Julie. Oi, Alcides, muito obrigada pela sua palestra hoje, foi muito bom, realmente muito, muito proveitosa. Que bom. Então, eu tenho uma dúvida sobre carreira. Eu vim para o Canadá, eu moro em Montreal hoje, e eu vim antes de terminar minha graduação em estatística. Gostaria muito de trabalhar com gestão de projetos, no entanto, eu gostaria de saber o que é que eu preciso de carga de conhecimento para poder trabalhar, seja voluntário ou seja remunerado, aqui especificamente em Montreal, no Canadá. O que eu preciso de carga de conhecimento? O que eu preciso procurar para conseguir isso? Tá, essa é uma ótima pergunta, e eu vou responder ela um pouco no contexto de Montreal, em que você está, e eu estou também, mas também de uma forma geral. Eu diria para quem está começando na carreira de gestão de projetos, que vem de uma outra área, primeiro, o que a gente precisa entender é que quando a gente fala de gestão de projetos, não é uma área diferente. Não é como, por exemplo, você está estudando estatística, pelo que eu entendi, né? Estatística? Eu estudava no Brasil, vim para cá sem terminar. Isso, estatística. Então, você estava na área de estatística, não é que você estava na área de estatística e agora você vai entrar na área de biologia, por exemplo, né, que é uma coisa completamente diferente. Não é isso. Gestão de projetos é como se fosse um nível diferente, né? Então, não é superior no sentido de ser melhor ou nada disso, mas é como se fosse, se você pegar as disciplinas que existem, né, por exemplo, de áreas de humanas, exatas, biológicas e todas as profissões, gestão de projetos é como se estivesse cobrindo todas elas. Você pode aplicar em todas as áreas. Então, não é que você está mudando de carreira. Isso é uma nuance importante. Então, como é que você começa a entrar nesse mundo da gestão de projetos, né? Diferentes recomendações que eu posso fazer. Uma delas é você, como eu coloquei aqui numa das dicas ali da lista do plano de ação, ter os seus parceiros que vão te ajudar nessa jornada, né? Então, por exemplo, comunidades de prática. O PMI é excelente para isso. Então, se você é membro, não sei se você é membro do PMI, mas se você for membro do PMI,
associe-se ao PMI Montreal, né? Para quem está... Vou dizer de uma forma genérica, associe-se ao capítulo local, né, onde você se encontra, porque esse capítulo do PMI é o que vai te dar oportunidades de participar de eventos, trabalhar como voluntário e se relacionar, ter o seu networking, né, fazer a sua rede de contatos aumentar. No mercado norte-americano, ou mais especificamente aqui no Canadá, Montreal, a rede de contatos é muito importante. Então, para quem está procurando emprego e tudo mais, aqui a gente fala do mercado de emprego, que é o mercado oculto, né? Onde são aqueles postos que não estão disponíveis online, que você não acha, mas existem, tem postos abertos, e é por relacionamento que você acaba tendo conhecimento desses postos. Então, o relacionamento, a rede de contatos é muito importante. Se a gente falar um pouco de estudo, né, como que você estuda o assunto, por onde começa, tal, eu diria que a base realmente de gestão de projetos, para quem está na América do Norte, na América do Sul também, na Europa minha resposta seria um pouco diferente para a Europa, mas na América do Norte, principalmente, na América do Sul também, no Brasil, inclusive, o PMI é a referência, né? Então, estudar a gestão de projetos, pegar o PMBOK, né, entender um pouco. Ler o PMBOK é uma tarefa árdua, às vezes, porque é um livro um pouco pesado, um pouco denso, né? Mas não ler no sentido de decorar o livro, mas entender um pouco as boas práticas, os princípios. Se você quiser entrar nesse mundo de certificações, né, por exemplo, tem uma certificação que é o CAPM, que é uma certificação que para quem não tem experiência, mas que está entrando, é como se fosse um mini PMP. Né? PMP é a certificação que de longe é a referência. Né? Então, ela tem que ser a referência, tem que ser uma certificação que você vai almejar eventualmente um dia, se a sua carreira realmente se desenvolver em gestão de projetos. Mas se você não tem experiência, você não pode aplicar para o PMP, porque ele precisa de 3 anos de experiência em gestão de projeto. Então, o caminho inicial seria o CAPM. Essa certificação, estudando para ela, né, obtendo a certificação, você demonstra também para o mercado ao mesmo tempo que você está interessado, que você está estudando, que você está praticando. E trabalho voluntário eu trabalho como voluntário para o PMI desde 2002, acho, 2003. Sempre você ganha muito mais do que você dá. Porque você oferece seu tempo, né, para o trabalho voluntário, mas o que você recebe em troca, em termos de contato, em termos de experiência, exposição, aprendizado, é muito mais do que você dá. Então, o trabalho voluntário não tem uma remuneração financeira, mas o que você ganha é muito, muito, muito mais do que isso, e especialmente para quem está começando a carreira, eu acho que é uma coisa interessante para fazer. Tá? Fica aí minhas recomendações iniciais. Obrigada. De nada. Tem mais perguntas. Opa, tem uma pergunta aqui. Rodrigo, você me escreveu uma pergunta, mas só para mim. Eu não sei se é para eu ler aqui em voz alta ou não. Deixa eu ver aqui. Tá bom, é isso, pronto. Ótimo, acho que foi um engano quando você escreveu só para mim. Boa tarde, Alcides, sempre trabalhei com metodologias preditivas e tradicionais de gerenciamento de projetos. Quero me desenvolver para adentrar ao mercado de gestão de operações com metodologias ágeis. Gestão de projetos, tá bom? Então, peraí, deixa eu entender. Porque GO, para mim, é gestão de operações. Deixa eu ler de novo. Quero me desenvolver para adentrar no mercado de gestão de projetos com metodologias ágeis. Por onde você sugere que eu comece meu aprendizado? Muito boa pergunta. Então, para quem está trabalhando com métodos preditivos, para quem é PMP, para quem conhece o Waterfall, gráfico de Gantt é a que você sempre usou na sua vida, e você quer começar a entrar na metodologia ágil e você quer começar o seu aprendizado, eu diria... bom, as recomendações que eu fiz para a Julie, elas podem se aplicar no sentido de fazer parte de comunidades, de participar de eventos e tudo mais, eventos como esse, né, que a gente está participando agora, faz sentido para você, Rodrigo, talvez o Agile Challenge faça sentido para você, que é uma coisa com investimento baixo, que pode te dar uma visão interessante dos métodos ágeis. Se você quiser também pensar em certificações... antes de falar em certificações, outra coisa que eu recomendo é você olhar com carinho Discipline Agile, porque Discipline Agile ele é uma coisa relativamente nova, que está ganhando peso agora e que
tem um material interessante para quem vem realmente dos métodos preditivos, né? Que você pode se beneficiar bastante. Se a gente falar de certificações, aí a certificação do PMI, por exemplo, do Discipline Agile DASM, seria uma certificação de entrada para o ágil. Uma outra certificação é o PMI ACP, que também é interessante. Outras certificações ou outros assuntos, de uma forma geral, sem restringir minha resposta às certificações, mas se a gente fala de Scrum, por exemplo, né? Uma das perguntas que você pode fazer, Rodrigo, é a seguinte, mas vale a pena estudar Scrum, por exemplo, né? Faz sentido para mim estudar Scrum, ser um Scrum Master, fazer né? Faz se você quer trabalhar como Scrum Master. A metodologia Scrum é uma entre várias metodologias ágeis. Se você quer trabalhar como Scrum Master, a gente está falando, aí a área de TI realmente é a área que absorve mais os Scrum Masters, né? Profissionalmente, é onde a gente vê Scrum Masters. Se você quer trabalhar com TI, quer trabalhar como Scrum Master, esse é o seu objetivo, então estudar a metodologia Scrum, eventualmente obter a certificação CSM da Scrum Alliance, que é uma certificação simples de obter, bem simples de obter, talvez seja um caminho. Mas são algumas dicas que eu posso dar. Não sei se faz sentido, Rodrigo, não sei se eu te ajudei. Espero ter ajudado um pouco. E de qualquer forma, olha só, mesmo que a gente está terminando aqui, ótimo, que bom. A gente está terminando nossa apresentação de hoje, mas nós estamos em contato agora, né? Quer dizer, eu espero que a gente esteja pelo menos no LinkedIn, né? Se a gente não tiver, vai ser um prazer ter vocês no LinkedIn. Se vocês quiserem falar mais sobre o assunto, me mandem mensagens pelo LinkedIn, vai ser um prazer continuar trocando ideias com vocês, dar mais dicas e oferecer mais recursos, tá bom? A gente está terminando o nosso prazo agora. Queria ver se tem alguma pergunta final, algum comentário final antes da gente fechar a nossa sessão. Muito útil, Alcides. Muito, muito legal a apresentação. Valeu mesmo. Que bom. Obrigado, Daniel. Ótimo, Julie. Aplaude virtualmente. A Camila também. Ótimo, excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado demais. Essa mesma apresentação, se alguém tiver interesse, a mesma apresentação ela vai ser feita amanhã e depois de amanhã. Amanhã em inglês e depois de amanhã em francês, no mesmo horário. Se alguém tiver interesse em ver de novo, mas uma outra língua e com sotaque, meu sotaque, vai ser um prazer. Vai ser um prazer também. Me manda uma mensagem, eu mando o convite para vocês, tá joia? Obrigado demais. Tenham um ótimo final de dia e a gente vai se manter em contato. Um grande abraço a todos. Obrigado.